meus amigos, tudo bem? Nessa aula eu vou trazer algumas dicas do que a gente deve pensar para selecionar exercícios utilizando a cinesiologia e a biomecânica. Então eu trouxe alguns parâmetros aqui, que seria utilizar ângulos diferentes, então um banco reto, um banco 30, um banco inclinado, um banco declinado, utilizar diferentes vetores de força, principalmente se for um grupo muscular que realiza mais de um movimento articular, como exemplo, latíssimo do dorso, peitoral maior. Variar a posição do corpo. Eu disse para vocês que pesos livres eles são extremamente dependentes da força da gravidade, então você tem que posicionar o seu corpo para otimizar o recrutamento de determinado grupo muscular. Variar tipo de pegada, então pegada supinada, pegada pronada, pegada neutra. Variar o distanciamento da pegada também pode ser importante. Utilizar diferentes tipos de resistência, então máquinas, pesos livres, elásticos, peso corporal, entendendo que cada tipo de resistência também apresenta sua característica em relação ao torque. E variar o movimento articular, como eu disse, principalmente se for algum grupo muscular que realiza mais de um determinado movimento articular, como o latíssimo do dorso e o peitoral maior, que são grupos que realizam mais de um movimento articular. Então vamos aqui dar alguns exemplos para vocês, tá? Então, em relação à prescrição do latíssimo do dorso, a gente sabe que o latíssimo do dorso é um grupo muscular que realiza a extensão do ombro, realiza a adução do ombro, e ele também faz a rotação medial do ombro. Mas basicamente, quando a gente for pensar na prescrição para o latíssimo do dorso, duas funções que são extremamente importantes é a extensão do ombro e a adução do ombro. Então, quando a gente pensa em ativar o latíssimo do dorso, a gente geralmente pensa nesses dois movimentos articulares, que seria a extensão do ombro e a adução do ombro. E aí, quando a gente pensa nesses movimentos articulares, a gente pode pensar em diferentes exercícios. Então, por exemplo, a puxada pela frente, pegada aberta, que vai ser um movimento de adução do ombro, por exemplo. Uma remada na máquina com a pegada neutra seria, por exemplo, um movimento de extensão do ombro. Então aqui a gente já tem dois exercícios com características diferentes. Uma puxada pela frente aberta, que vai ter uma pegada mais aberta, vai ser caracterizada como uma adução do ombro, e uma remada máquina, por exemplo, neutra, que vai ser caracterizada como uma extensão do ombro. Então a gente já variou, por exemplo, o movimento articular, já variou o vetor, e outro que a gente poderia fazer aqui, o lower, por exemplo, a polia alta, seria, por exemplo, um exercício de extensão do ombro, só que num vetor mais diagonal. Então a gente tinha, por exemplo, a remada que teria esse vetor, a puxada que teria esse vetor, e um pullover que teria esse vetor. Então a gente variou, por exemplo, movimentos articulares, a gente variou vetores de força, a gente variou, por exemplo, o tipo de resistência. A gente poderia aqui colocar também, por exemplo, uma remada, usar como exemplo uma remada curvada, que poderia ser, por exemplo, uma pegada supinada. E essa pegada supinada ela seria também uma extensão do ombro. Só que aí você também, pelo posicionamento do corpo, você já começa a ter uma maior incidência, por exemplo, da força da gravidade em músculos dorsais
tá? Para a estabilização do tronco. Então a ideia, né, de quando você for selecionar os exercícios é você tentar contemplar ao máximo os movimentos articulares, por exemplo, que esse músculo realiza. No caso aqui do latíssimo dorso, você vai ter a extensão do ombro, você vai ter a adução do ombro,